Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 7. Mateus 11, versículo 7. E nessa noite eu quero compartilhar algo com a igreja. E pela graça de Deus, algo que eu tenho vivido nesses dias. E eu fico muito mais confortável, né? Um pouco menos nervoso, a mão treme um pouco menos quando Deus me dá uma palavra de acordo com aquilo que eu tenho vivido naqueles dias. Alguns dias atrás, o pastor, antes da nossa última ceia, tanto a nossa aqui em Jardim América quanto a ceia lá em Irajá, o pastor ele comentou um caso que aconteceu alguns anos atrás, né, de que o apóstolo Ezequiel fez uma ceia lá no 602 ainda, e a ceia do perdão, que teve um irmão que teve uma fila, né, para poder, uma fila de gente pedindo perdão ao irmão. E aí, quando terminou a ceia, durante a ceia aqui, eu fui trocar o cálice com o irmão, aí o irmão falou assim, pô, preciso te pedir perdão. Falei, Jesus, que seja só esse, que não haja fila aqui. O pastor tinha acabado de falar. E aí ele, não, eu queria te pedir perdão porque quando eu cheguei aqui na igreja, eu pensei que eu achava você muito arrogante, achava você muito metido. Mas depois que a gente começou a conviver, eu vi que não era nada daquilo. Eu falei, cara, então você me perdoa também, porque eu passei uma impressão errada, né? Porque, glória a Deus que você me deu a oportunidade de conviver, que você poderia ter se afastado, enfim. E o mais interessante foi que ele falou assim, eu tive confirmação mesmo que você era legal no dia que nós fomos trabalhar no encontro. Falei, cara, naquele dia era para você me achar o pior dos homens. A gente estava liderando a faxina, eu botei ele, claro que eu meti a mão também, mas a nossa equipe, a gente lavou o banheiro, né, a gente limpou vômito, e ele lá metendo a mão, e eu, vai ali, faz assim, pega o pano, não sei o quê. O cara ralou pra caramba. Eu pensei que ele ia falar, não, vi que você era legal no dia do churrasco dos homens, né, no dia do culto. Não, no dia que a gente foi trabalhar no encontro, a gente ralou pra caramba, foi dormir tarde, acordou cedo, dormiu mal por causa dos mosquitos, e nesse dia ele descobriu que era legal. Olha só que interessante. Mas houve assim, ele deu uma oportunidade para mim. E aí quando nós fomos lá na ceia, em Irajá, e o apóstolo Ezequiel comentou de novo, né, esse caso, teve a fila, e aí o apóstolo Ezequiel abriu para as pessoas pedirem perdão, veio uma irmã até mim e falou, quero te pedir perdão, e eu fiz a mesma oração, Senhor, que seja só essa, em nome de Jesus, se fizer fila aqui, vai pegar para mim, mas foi só uma, graças a Deus, e veio com a mesma coisa, ela falou, olha, quando eu cheguei em Jardim América, eu achava você metido, arrogante. Mas depois que a gente começou a conviver, eu vi que não era nada daquilo. Eu falei, glória a Deus, irmã. Obrigado que você me deu oportunidade. Então eu chego à seguinte conclusão. Eu preciso rever alguns conceitos. Eu preciso tentar quebrar essa primeira impressão que eu passo, e não é por mal. Segundo o relato dos próprios irmãos, depois que a pessoa me conhece, vê que não é nada daquilo, mas a primeira impressão é ruim. A primeira impressão que eu passo para as pessoas não é boa. E isso não é bom para um homem e para uma mulher de Deus. Isso não é bom. Então eu entendi em Deus que eu preciso rever os meus conceitos, eu preciso rever os meus preconceitos, né? A forma de falar com as pessoas, talvez, não sei. Deus ainda não me revelou o que eu preciso mudar para quebrar essa primeira impressão ruim. Mas eu estou buscando a Deus, amado, para isso mudar. E é isso que eu quero compartilhar com você nessa noite. O tema dessa mensagem é conceito e preconceito, ok? Então vamos lá, Mateus 7, versículo 1. Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o juízo que julgardes, Mateus 7, 1. Não julgueis para que não sejais julgados,
Pois com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que medirdes serás medido. Porque reparas no cisco que está no olho do teu irmão, mas não percebes a trave que está no teu? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o cisco do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o cisco do olho do teu irmão. Então veja, um com uma trave tentando tirar um cisco. Jesus está falando: não julgue, não tire conclusões precipitadas, não estabeleça defesas, não estabeleça muros, paredes, cercas, em situações das quais você ainda não conhece. Vamos ver por quê. Então, deixa eu só conceituar aqui, segundo o dicionário, o que seria um conceito. Dentre várias definições aqui, mas a que cabe aqui para nós é a seguinte: opinião ou ideia, juízo que se faz de alguém ou de alguma coisa. Opinião ou ideia, juízo que se faz de alguém ou de alguma coisa. Isso é conceito. Conceito é quando você conhece o assunto, quando você conhece a pessoa e você chega à conclusão que aquela pessoa é assim ou assado, que aquela pessoa, o seu conceito de acordo com o seu conceito daquela pessoa é esse, é uma pessoa boa, uma pessoa ruim. Você estabeleceu um conceito segundo a sua análise. Porque muitas vezes a gente ouve dizer que preconceito é ruim. Quando se fala em preconceito, imediatamente você liga a algo ruim. Mas eu quero dizer para você nessa noite que um conceito, ele pode ser ruim se ele não estiver de acordo com a palavra de Deus. Exemplo: você pode conhecer uma pessoa e essa pessoa ser de fato uma pessoa com um caráter muito ruim. Você pode analisar a pessoa, analisar a vida da pessoa, ver que essa pessoa, pelas atitudes que ela tem, pela maneira dela viver ou de tratar as pessoas, você estabeleceu o seguinte conceito: essa pessoa é mau caráter. E a tendência natural de um conceito desse qual é? Se essa pessoa é mau caráter, eu tenho que afastar, eu tenho que estabelecer muros, eu tenho que estabelecer defesas, porque essa pessoa é mau caráter. Isso é segundo a concepção humana, porque na verdade, qual é o evangelho que eu e você pregamos? O evangelho de mudança de vida, sim ou não? É um evangelho que muda caráter. E se você chegou ao conceito, se você conheceu a pessoa e viu que a pessoa é mau caráter, viu que essa pessoa está vivendo em trevas, em função do caráter que tem, e eu e você somos luz, segundo o evangelho de Jesus Cristo, eu tenho que me afastar, ou eu tenho que chegar, influenciar, contaminar, levar Cristo a essa pessoa para que haja mudança no caráter dela e consequentemente o conceito que as pessoas têm dela mudem? Nós precisamos entender que o evangelho de Jesus, o evangelho que nós cremos, o evangelho que nós pregamos, é um evangelho que mudou a nossa vida e vai mudar a vida de muitas pessoas. Mas quando nós estabelecemos um conceito sobre alguém e esse conceito não é bom, nós esquecemos até do poder do evangelho. Nós esquecemos do poder transformador que o sangue de Cristo tem sobre uma vida e nos fechamos no nosso conceito. Eu estabeleci um conceito sobre o diácono Joabe. Não vou caminhar com ele,
É um conceito. Mas esse conceito não está de acordo com a palavra de Deus. Esse conceito não está de acordo com a vontade de Jesus para a igreja. Esse conceito não está de acordo com a Bíblia que nós pregamos. E é aí que está o perigo. Porque em cima dos meus conceitos, eu crio justificativas para não viver o Evangelho. Você entende isso? Diga glória a Deus. Então, conceito pode ser algo ruim, se o conceito que eu estabeleci estiver longe da palavra de Deus. Se nós queremos viver o Evangelho, não só viver as promessas do Evangelho, mas viver, na verdade, as ordenanças do Evangelho. Jesus disse o quê? Ide por todo mundo, pregar o Evangelho e o que mais? E fazendo o quê? Ensinando, fazendo discípulo, batizando em nome do Pai, do Filho. Todo mundo que você for discipular vai ser legalzinho, vai ser mel na chupeta, vai ser aquela pessoa, caramba, perfeita, só falta ser crente. Jesus não falou para a gente evangelizar só os perfeitos. Na verdade, Jesus fala que quem precisa de médico são os doentes. E a gente está se fechando dos nossos conceitos. A igreja está se fechando naquilo que ela estabeleceu por certo. E esquecendo que quem define certo e errado é a palavra de Deus. Ah, fulano é chato pra caramba. Ele é chato. Mas talvez você que não é tão chato, colar com ele, ele vai ser menos chato. Você que não pode se tornar mais chato, mas ele pode ficar menos chato, só depende de você. Jesus foi mestre em quebrar conceitos estabelecidos. Quer ver um exemplo bem clássico que todo mundo conhece? A mulher samaritana. Qual era o conceito da época? Judeu não fala com samaritano. Era o conceito estabelecido, não em pessoas, mas em uma nação. Judeu não fala com samaritano. Jesus vai até ela e começa um diálogo. Ele quebra conceitos estabelecidos. E a gente, enquanto Jesus quebra, a gente quer levantar conceito. Vamos parar com isso em nome de Jesus. A gente não tem tempo para isso não, Jesus está voltando. Fala para o irmão que está do seu lado, Jesus está voltando. Vamos quebrar esses conceitos aí. Aí, preconceito. Aí já, preconceito, aí é coisa tudo de ruim. Na verdade, é você estabelecer um conceito sem você conhecer a pessoa. E é aí que eu me encaixo. Você estabelece um conceito, você define quem a pessoa é ou como a pessoa é, sem conhecer. E aí você levanta todo esse muro de defesa, você levanta cerca de arame farpado, você começa a se afastar da pessoa, você não dá oportunidade para a pessoa mostrar quem ela é na verdade. Porque diante do preconceito, daquilo que você estabeleceu, sem conhecimento de causa, você começa a agir ou a reagir a essa pessoa ou a essa situação. Então, olha o que diz o dicionário: preconceito, ideia ou conceito formado antecipadamente e sem fundamento sério ou imparcial. Uma outra definição: opinião desfavorável que não é baseada em dados objetivos. Ou seja, eu acho que é, e achando que é, eu estabeleço na minha mente que é de fato. Imagina se esse irmão não tivesse dado a oportunidade de um convívio. A gente estaria cultuando ao mesmo Deus, estaríamos na mesma igreja, mas
sem comunhão, sem andar em unidade, de acordo com o preconceito que ele fez sobre mim. Mas louvado seja Deus que esses irmãos me deram essa oportunidade. E louvado seja Deus que eles conseguiram ver algo de bom em mim. Glória a Deus por isso. Então nós precisamos entender isso, que tanto um conceito fora da palavra de Deus, quanto um preconceito é ruim. Então o que resta para mim e para você? Deixar que Cristo nos cure. Porque conceitos e preconceitos é algo inerente ao ser humano. Ninguém foge disso. Todo ser humano tem tendência a criar conceitos e preconceitos. Uns mais, outros menos. Preconceito, então, com mais amplitude, porque a nossa tendência é olhar, julgar, condenar e mandar para a degola. Quantas vezes nós deixamos de usufruir algo de Deus, porque nós, sem conhecimento de causa, já começamos a... Vou exemplificar aqui. Você nem recebeu o salário ainda, mas você já está dizendo que esse mês não vai dar. É um preconceito. E Deus está querendo te abençoar, Deus está querendo fazer multiplicar o teu salário, Deus está querendo fazer você conseguir coisas tremendas com esse salário que você tem, mas você já estabeleceu um preconceito de que não vai dar. E aí começa, né? Já que não vai dar mesmo, então eu vou comprar isso, já que não vai dar mesmo, eu vou comprar aquilo. E aí nesse mês você recebe um prêmio e aí não dá, porque não deu mesmo, porque você já gastou antes. Você estabeleceu que não vai dar, a mixaria. Entende isso? Conceito fora da palavra de Deus e preconceitos que nós estabelecemos, ele interfere na relação do homem com o homem. Imagina a cena. É claro que isso aqui é uma parábola que Jesus está contando, mas você imagina a cena. Você está com um cisco no olho. Quem já teve um cisco no olho sabe que incomoda, dói pra caramba, e você não consegue abrir o olho direito, e você não abre nem o que está com cisco, nem o outro, você fica irritado. Você está com cisco. E aí vem um outro irmão que está com um cisco maior do que o teu no olho também, e na mesma situação que você, não consegue enxergar direito, está lacrimejando, e ele enfiando o dedo no teu olho, tentando tirar o cisco que está no teu olho. Imaginou a cena? Vai sair alguma coisa boa daí? Ou vai sair farpa, vai sair briga, vai sair confusão, palavrão, chute na canela? Conseguiu imaginar a cena? E Jesus está falando, olha, o preconceito é como uma situação dessa, um com cisco, o outro com a trave. Preconceito atrapalha, interfere na relação entre os irmãos. Conceitos errados e preconceitos vão impedir que nós andemos em unidade, vai impedir que nós caminhemos em comunhão, vai impedir que nós nos amemos, assim como Cristo quer que nós venhamos a nos amar. Porque se eu estabeleço conceitos de um lado, você estabelece conceitos do outro, eu me afasto de você, você se afasta de mim, e depois se afasta do outro, e do outro, daqui a pouco parece jogo de sinuca, né? Que você tem aquele monte ou bola de gude aí, um monte de bola junto, e aí vem aquela bola e taca, espalha todo mundo. Impede a nossa unidade. E tudo aquilo que impede a unidade da igreja é gerado no inferno. E nós não podemos dar brecha para o inferno. Amém? Não podemos dar brecha para o inferno. Se está atrapalhando a unidade da igreja, se está atrapalhando a comunhão dos irmãos, não é do céu. E a minha parcela de responsabilidade é não dar brecha. Então eu não posso criar conceitos e preconceitos com relação aos meus irmãos. E ainda que eu crie,
ainda que seja verdade, ainda que o conceito que eu criei seja fato, eu tenho que romper isso e contribuir para que o meu irmão melhore. A palavra não diz que se eu ver o meu irmão indo por um caminho ruim, eu tenho que exortá-lo? Não é isso que a Bíblia diz? Sim ou não? Tem que chamá-lo à razão. A Bíblia diz isso. Então, se a Bíblia diz que eu tenho que fazer, então eu vou fazer. Se o conceito que eu tenho, se o conceito que você tem com relação a mim é verdade, é fato, em nome de Jesus, amado, tenta quebrar isso. Me ajuda a melhorar, me ajuda a crescer. Suportai-vos uns aos outros em amor. Ou seja, dê suporte uns aos outros em amor. Ajude, suporte. A cadeirinha aqui, quem já brincando na rua deu cadeirinha um para o outro aí, para subir no muro, subir na árvore? Quem já fez isso? É isso aí, isso é suporte. É você dar apoio para o outro crescer, para o outro subir. Suportai-vos uns aos outros em amor. Então, quebra esse preconceito, quebra esse conceito em nome de Jesus e me ajuda a crescer. Você pode dizer glória a Deus? Aleluia, me ajuda aí. Conceitos e preconceitos interferem na relação do homem com Deus. Primeiro que, se eu tenho conceitos e preconceitos, não vivo bem com meu irmão, já está pegando a minha vida com Deus. Mas olha só que coisa estranha. Abre aí o próprio livro de Mateus, capítulo 29, 42. Olha como o conceito e preconceitos interferem na nossa vida com Deus. Mateus 27, 29 não tem não, gente. 27, 39. Os que passavam blasfemavam dele, maneando a cabeça, e dizendo: tu que destrói o templo e em 3 dias o reedificas, salva a ti mesmo. Se és filho de Deus, desce da cruz. Da mesma maneira, também os principais sacerdotes, com os escribas, anciãos e fariseus, escarnecendo, diziam: salvou a outros, a si mesmo não pode salvar-se. É rei de Israel, desce agora da cruz e creremos nele. Estabeleceram um conceito acerca de Jesus, decidiram na mente deles que Jesus não era o Cristo. Escarneciam, falaram: salvou um monte de gente, não salva a si mesmo, desce daí. Se intitulou rei dos judeus, desce daí, desce dessa cruz. Fizeram de Jesus um conceito de um homem fraco, de um homem sem poder, sem autoridade. Estabeleceram um conceito acerca do Cristo, de que era um mentiroso. Estavam escarnecendo do Salvador da humanidade, porque conceituaram a Jesus como um nada, um ninguém, um falastrão, um mentiroso. Esse foi o conceito desses homens acerca de Jesus. Eu pergunto a você: era verdade isso aí? Era fato isso aí? Jesus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, decidiu ir para a cruz e decidiu não descer da cruz para pagar o meu e o seu pecado, para que hoje fôssemos livres do pecado, mortos para o pecado e vivos para Deus. Mas eles conceituaram a Cristo de uma forma errada, por um momento que ele decidiu viver, por um pedaço da história, por um pedacinho mínimo da vida, mínimo por ser curto, mas talvez de maior importância, porque Jesus curou, ressuscitou, mas se ele não tivesse morrido e ressuscitado, eu e você ainda teríamos uma dívida. Então, por um pedaço da história de vida de Jesus, eles conceituaram Jesus de uma forma errada. Houve interferência na
vida daqueles homens com Cristo. Será que isso acontece na nossa vida hoje? Será que isso acontece na vida da igreja hoje? Quantas vezes, porque nós estamos passando por um desafio, a nossa fé é abalada, a nossa confiança em Jesus é abalada, a nossa confiança na palavra de Deus é abalada por um momento e começamos a conceituar a nós mesmos como indignos de salvação, merecedores de sofrimento. Que isso mude no nome de Jesus. Não crie preconceitos acerca de Jesus ou acerca de você mesmo. Sempre que você olhar para dentro de si, use a Bíblia como um óculos, que você vai enxergar muito melhor. Quando você olhar para uma situação na sua vida, use a Bíblia como um óculos, você vai enxergar essa situação de uma forma muito melhor. Quando você olhar para um irmão, olhe para esse irmão usando a Bíblia como um óculos, você vai olhar esse irmão muito melhor, muito mais bonito. Amém? Então, o conceito e preconceito interfere na relação do homem com o homem, interfere na relação do homem com Deus, interfere na relação do homem com a natureza. Deus criou o mundo para que eu e você cuidássemos dele. Mas porque eu criei um conceito na minha cabeça, eu estabeleci um preconceito que eu domino sobre tudo, a gente vê aí, a natureza bagunçada. Quando era para chover não chove, quando era para não chover chove, ou chove demais ou chove de menos. Onde tem que chover para encher os reservatórios não chove. E aí se chega a brilhante conclusão: por que isso está acontecendo? Porque não tem mais planta, porque a gente está matando tudo. A gente está arrancando tudo quanto é árvore. A gente está acabando com tudo quanto é nascente. O homem estabeleceu um conceito na cabeça que ele pode dominar e não cuidar. O homem estabeleceu um conceito que como ele manda, ele destrói. E ainda diz que é para o nosso benefício. E aí, a água está acabando, os rios estão secando. Estava confortável para o Rio de Janeiro, era só em São Paulo. O negócio está ficando apertado já para a gente aqui também. Quem acompanha as notícias aí está vendo. Porque o homem estabeleceu um conceito na cabeça dele, que ele manda, que ele domina, que ele pode fazer o que ele quer, sem responsabilidade, sem sofrer as consequências dos atos. Nós precisamos estar atentos. Nós precisamos permitir que o Senhor Deus nos cure dos nossos conceitos e preconceitos. Nós precisamos permitir que o Espírito Santo de Deus, aquele que nos leva a toda a verdade, mude o nosso coração, mude a nossa forma de pensar e, consequentemente, haverá mudança na nossa forma de agir. Não permita que aquilo que você acha de alguém ou de alguma coisa te impeça de viver o melhor de Deus para a tua vida, porque conceitos e preconceitos impedem de vivermos o melhor de Deus. Quantos conhecem aqui, quantos lembram da história dos espias? Os homens que foram espiar a terra. Qual foi o relatório no retorno? Olha, não dá para gente, porque nós somos como gafanhotos. E a Bíblia diz: aos nossos olhos, somos como gafanhotos aos nossos olhos. A terra é boa, mana leite, mana mel, para carregar um cacho de uva tem que ser 2 homens, tem espaço para todo mundo, porém, não dá para a gente, porque somos como gafanhotos, somos pequenininhos demais, a terra tem gigante, e a gente não vai conseguir conquistar. Esqueceram da promessa de Deus, e hoje
Tem concurso bom aí para você, juiz federal. E aí você olha assim, 3 vagas. Amém, recebe mesmo, meu irmão. Porque tem gente que diz assim, ó, dá para mim não. Não vou nem tentar porque esse negócio não vai dar para mim. E muitas vezes uma pessoa capacitada, está pronta, mas desiste porque cria um preconceito acerca de si mesmo, achando que é incapaz. Ah, não vou casar não, passei dos 40, não dá mais para mim. Dá sim, amado, amada, dá sim. Já está aí o varão, a varoa, já existe, está andando por aí, só falta o encontro, no nome de Jesus. Eu casei, você pode casar também, descansa. Mas se você criar um preconceito na sua cabeça, não é para mim, não é para mim, não dá, porque eu sou preto, pobre, feio, não dá para mim, não dá, aí fica difícil. Preconceitos e conceitos errados impedem de vivermos o melhor de Deus. Uma nação inteira não entrou na terra prometida, morreu no deserto, não viveu o melhor de Deus, porque estabeleceu um conceito errado acerca deles mesmos e acerca das dificuldades que haviam na cidade. Precisamos ou não mudar a nossa forma de pensar? Sim ou não? Sim. Amém ou não amém, como diz o apóstolo? Precisamos mudar nossa forma de pensar, parar com esse negócio. Deixa Deus te curar, querido. Deixa Deus mudar a sua mente. Metanoia, mudança de mente, mudança de disposição, mudança de encarar as pessoas, mudança de encarar as adversidades da vida, mudança na forma de encarar o evangelho, mudança na forma de encarar o teu trabalho, mudança na forma de você encarar o teu vizinho, sem conceitos e sem preconceitos. Mergulhe, conheça a situação, busque informação, e se for boa, vai fundo. Se for ruim, Deus vai te capacitar a mudar no nome de Jesus. Deus vai te capacitar a mudar a situação. Deus vai te usar para mudar a situação no nome de Jesus. Não se limite, não se impeça de viver. Não estabeleça preconceitos, e os conceitos que forem fato e verdade ruins, vou dizer mais uma vez, Deus vai te capacitar a mudar a situação no nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Deus quer nos levar a lugares altos. Aleluia. E nós vamos viver isso no nome de Jesus. Para encerrar, abra em Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículo 3. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Vou repetir. Nada façais por contenda. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Por que eu deixei esse versículo para o final? Porque justamente com a nossa predisposição a criar conceitos e preconceitos, nós também temos o ser humano tem uma predisposição a não se humilhar. Entenda isso no nome de Jesus. Eu não estou falando que você tem que ser capacho. Eu não estou falando que você tem que ser deitar no chão para os outros pisar em você. Não é isso não.
Não é isso. Porém, nós precisamos entender uma coisa. No reino, às vezes, perder é ganhar. Às vezes parece que você está perdendo, mas aos olhos de Deus, você está ganhando. Quando você olha para o irmão e considera esse irmão superior a você, porque o natural do homem é o seguinte: ele chega num lugar e começa a procurar, eu mando em quem aqui? Quem tem menos escolaridade do que eu? Isso é a cabeça do ser humano sem Cristo. Quem aqui é mais pobre do que eu? E ele começa a procurar quem ele vai dominar. E a palavra diz que eu tenho que olhar para o meu irmão e considerar o meu irmão superior a mim. Mudar a minha forma de ver, mudar a minha forma de contato, minha forma de convívio. E para isso, eu tenho que chegar no pedestal ou chegar na rasteirinha? No pedestal ou no rastejo? Chegar na rasteirinha. Eu pergunto a você, é fácil isso? Sim ou não? Por quê? Todo mundo quer chegar por cima. E a palavra de Deus diz que os humilhados serão exaltados. Aquele que se humilha, Deus exalta. E aquele que se exalta, Deus abate. Nós precisamos também aprender a nos humilhar. Quebrar o nariz um pouquinho. Para que Deus venha, nos encha e nos exalte. É muito melhor ser exaltado por Deus do que ser exaltado pelos homens. Tapinha nas costas é bom? É. Aplauso é bom? É. É muito bom. Mas isso não vai mudar a sua vida, não. Agora, quando Deus começa a te exaltar, quando Deus começa a te conduzir, você se permite ser conduzido por Deus, e Deus vai te levando em vitória, aí sim, a transformação na sua vida e na vida das pessoas que estão à sua volta. Amém? Você pode dizer glória a Deus? Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia! Obrigado, Jesus!